Yes, Lord. Seu microfone está fechado, Gi. E boa noite, como vão vocês? Coisa boa. Pode ser que mais alguém chegue, né? Mas enquanto isso a gente já vai começando, já são 8h05. Bom, esse é o primeiro encontro, né, dessa a estreia, né, dessa Divina Expressão, que foi uma iniciativa da equipe Divino Borogodó, para a gente se expressar de uma forma bem natural, sem julgamentos, né? E acolher o que o outro traz. Então, a proposta aqui seria a prioridade do relacionamento com nós mesmos. Então, o que o outro está trazendo, como eu recebo isso? Eu rejeito, eu acolho, né? Como que é o meu movimento interno? Então, esse posicionamento interno contextualizado de nós para conosco. E se sentir vontade de falar, espera, veja se tem alguma orientação antes de falar, prioriza esse relacionamento na verticalidade. Se tem alguma orientação ou se é impulsividade. Não é um treino simples, né? Porque a gente está acostumado a se relacionar aqui na horizontalidade muito no supetão, né? Sem muito que pedir orientação. Então, é um ambiente seguro para a gente praticar o não julgamento e se experienciar. Quer falar, Beth? Olá, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. Então, eu estava sempre falando aqui, quando a gente participa dessas rodas, né? Tudo é permitido, menos uma coisa, que é o julgamento, né? Então, a pessoa vai se expressar, e, ai, não, ai, meu Deus, já vai falar desse assunto, ai, não acredito, eu tenho que ficar ouvindo sobre isso. Mas não há erros, né? Não há equívocos. Tudo aquilo que chega até a gente, até a nossa vida, faz parte, em algum nível, aquilo está dentro de nós. Então, olhar com carinho, né? Acolher com carinho,
tanto a sua expressão quanto a expressão do outro. É só isso que faz com que as rodas sejam um sucesso e a gente possa compartilhar nossas experiências com tranquilidade e a certeza de que sairemos daqui melhor do que chegamos. É isso. Então é isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Podemos fazer a abertura, então, Gi? Podemos, Fazemos a abertura? sim. A gente vai compartilhar aí na tela para vocês, quem quiser acompanhar, sentir de falar, ou só no pensamento. Isso. Enquanto isso, a gente pode ir fechando os olhos e se encontrando com nós mesmos. Quem sentir vontade de colocar a mão no coração, vamos nos integrando, os nossos pedacinhos, focando na respiração. Relaxa. Eu vou iniciar aqui. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. E vamos convidar o Espírito Santo, evidentemente, para estar com a gente, né? Nos iluminando nesse momento de muita satisfação. Nós não temos uma pauta específica. A ideia aqui é a gente compartilhar o que a gente sentir de compartilhar, né? Eu acredito que todos que estão aqui são estudantes, ou de um curso de milagres, ou de um curso de amor. Então, a gente pode estar falando de alguma coisa que tocar o nosso coração. Olá, boa noite, Lagele, é isso? Bem-vinda. Boa noite, Lagele, bem-vinda. Cascavel. Uma coisa que eu senti de compartilhar com vocês é que esse processo, né, de despertar, ele parece algo... Tá chegando um monte de gente aqui. Pronto, o pessoal já tá chegando. Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite, Marisa, bem-vinda. Guida, bem-vinda. Boa noite. Acho que é legal a gente falar de novo, então. O propósito, assim, da reunião, que é a gente desfrutar das nossas expressões, mantendo um posicionamento contextualizado interno nosso, né?
Então, o que o outro sentir de trazer, ele vai trazer e nós vamos nos observar como que a gente recebe isso, né? Como que é os movimentos do nosso coração, os movimentos da nossa mente, né? Se a gente está rejeitando ou se a gente está acolhendo, se a gente tem interesse em querer resolver, em querer opinar e nos auto-observar e a partir daí a gente se relacionar com as nossas extensões, né? Então, entregar esses movimentos para as nossas extensões e se relacionar nessa verticalidade, né? Não primeiramente na horizontalidade, na verticalidade, depois horizontalidade. Então, se a gente sentir de falar alguma coisa junto com a nossa verticalidade, ok, né? E se sentir de falar sem saber também, não tem problema nenhum. É só para a gente realmente se auto-observar e, como diz a Beth, né, uma coisa que é proibido é o julgamento. Então, nós somos seres livres, Só o né? julgamento, é que pode. Só o julgamento não pode, né? E a gente começar a, de fato, tentar apreciar o outro com os olhos de Cristo, né? Com os ouvidos de Cristo. E isso é realmente um treino. É um treino porque tem que desfazer muitas coisas, né? E se Então, autoconhecer. falando nisso, já as primeiras vezes que eu participei de uma roda assim aberta, foi em 2021, eu tinha acabado de me aposentar. Eu dei aula há muitos anos, né? Então já estou compartilhando aqui com vocês essa minha experiência. E aí era um grupo grande, de umas 33 pessoas, e eu nunca me esqueço. E essa primeira roda, as moças que pediram para falar, levantavam a mãozinha, que era muita gente, usava o recurso da mãozinha ali, né? Está aqui também é bem facinho, ó, só levantar a mãozinha, e aí a gente ia vendo pela ordem, para deixar a pessoa falar. E foi incrível aquela vez, porque todas as moças que levantavam a mão iam compartilhar, vamos dizer assim, problemáticas, né? Questões do emprego delas, do serviço. E elas começaram a falar, né? Da sala de aula, da diretora, do aluno, da mãe de aluno. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, não acredito que eu vim aqui para ficar ouvindo isso. Eu já dei aula há 30 anos, eu não quero. A última coisa que eu queria ouvir falar era de aluno e de escola, né? Mas como ainda isso estava assim presente na minha vida, né, e nas minhas memórias também, na minha experiência. Então elas iam falando e eu só ia abençoando, santificando aquilo, né? E depois de uma certa maneira eu podia até ajudar, porque algumas situações que elas descreveram era eram situações por qual eu passei. Então aí a gente pôde também fazer uma troca. Então a gente sempre, o julgamento sempre chega na frente, né? Nem que seja na nossa mente, mas o julgamento já está lá, né? Então, aí depois eu vi que não, realmente estava tudo certo, era aquilo que tinha que ser. Mas são essas experiências interessantes que a gente, né, começa a vivenciar quando você está assim numa roda, num grupo. E o que eu acho interessante também é que a gente tem uma necessidade de querer aprender algo ou ensinar algo, né? E como assim um bate-papo descontraído pode me trazer alguma coisa, né? Talvez eu esteja perdendo tempo, né? Não é assim, porque é um posicionamento contextualizado interno. Então, é como eu recebo isso. Logicamente que enquanto estudantes do SEM, acredito que aqui a grande maioria, não sei a Guida, a Marisa, ou estudantes de um curso de amor, a gente tem bastante ideia para trocar com relação à nossa prática, a esse processo de autorreconhecimento que a gente passa. Mas parece descontraído, né? Parece uma coisa assim, não está acontecendo nada. Mas enquanto a gente está aqui, conversando nessa liberdade, o Espírito Santo está trabalhando nas nossas extensões, sem dúvida nenhuma, né? E promovendo milagres aí, que a gente vai perceber durante o nosso dia a dia. De repente, uma reação que a gente teria, nossa,
mas isso aqui parece que não está mais me incomodando que nem me incomodava antes. O que é isso? Já foi. Todos aqui são estudantes de SEM? A Guida, Marisa, não sei. A Lígia eu sei que é. A Eli também. A Lu também. Você também, eu também. Eu também. Guida também. Você fala da onde, Guida? Sim, Neulândia, distrito da Tapicerica. Ah, A Guida é nossa amiga daqui. oh, bem-vinda, Guida. E você, Marisa? Obrigada. eu sou de Eriada, Minas Gerais. Minas Geriatra, Gerais. médica geriatra? Não, Areado. Areado. Ah, bem-vinda, Marisa. Obrigada, Adoro Beth. Minas. Marisa também é estudante do SEM. Sim, Bom, então eu vou começar aqui, gente, falando da minha experiência com o SEM para vocês. Completou um ano agora, foi em junho do ano passado, que eu iniciei os estudos do SEM, e o SEM já tinha entrado na minha vida, na verdade, em 2009, já tinha tido contato com o livro, né? Mas eu encontrei o livro na casa de uma amiga, olhei e falei assim, nossa, que livro grosso, né? Dá até um susto, né, de olhar, você falar, nossa, que grande. E olhei aquele livro, admirei, falei, nossa, estava na casa de uma amiga bem inteligente, né? Falei, está aqui esse livro na casa da Simone, é porque deve ser um livro bom, até anotei o nome para comprar, mas passou, né, enfim, não comprei. E aí, tanto tempo depois, de uma longa caminhada, que eu acho que todos que chegam até os 100 são buscadores, né? E já ter passado por muitas coisas na espiritualidade, eu estava vivendo uma tempestade muito grande, eu estava fazendo um tratamento de câncer de mama, né? E estava meio tereré das ideias, meio transtornada, vamos dizer assim, né? Eu sou transtornada com o que vejo, eu me lembro até das lições. E aí um amigo mandou um link para o Telegram, que ele ia começar dia 1º de junho, as lições lá no Telegram sobre um curso em milagres. E eu não sabia nada. Eu lembrei que era daquele livro, mas não tinha ideia do que eram lições, do que tinha livro-texto, de coisa de professor, não sabia nada. Eu só comecei a entrar lá e a seguir as lições, que é uma loucura, né? Para quem começa, a falar, ai meu Deus, o que é isso? Mas eu falei, não tem problema, eu vou seguir mesmo assim, insisti, né? E aquilo foi crescendo, crescendo, eu fui fazendo, praticando as lições todos os dias e fui tomada de uma curiosidade grande, comecei a estudar. E antes de finalizar um mês, eu já tinha adquirido o livro, e aí já pesquisava no YouTube os vídeos, professores, quem dava aula, quem falar sobre o SEM. E aí foi uma coisa muito louca, porque, assim, como se todo o foco da minha vida tivesse mudado, sabe? Eu joguei todo o meu foco em cima do 100 e queria saber, queria estudar, queria descobrir o que as lições diziam, o que estava escrito ali, o que Cristo disse, o que o 100 pensava sobre isso, sobre aquilo. E mergulhei nesse estudo. E isso veio assim, em um ano eu tive grandes transformações na minha vida, né? Entre elas, essa questão da doença, não que eu deixei de me cuidar, pelo contrário, eu continuei fazendo tudo que era necessário fazer, né? Químio, rádio, todos os exames, mas foi de um outro lugar, sabe? Foi de um lugar de mais leveza, de um lugar de mais tranquilidade, de mais paz, de mais clareza. E eu digo que de lá para cá, tudo fluiu na minha vida, né? Tudo fluiu assim, tudo ficou mais leve. E as coisas começaram, coisas difíceis, que estavam emperradas, simplesmente começaram a se resolver, tanto na vida pessoal quanto na vida financeira também, né? A partir então disso aí. Essa questão da doença também, já estou bem, hoje só faço um monitoramento, estou curada. Então, assim, ele trouxe assim, foi a primeira vez que eu entendi aquilo que a gente estudava na lei da atração e eu não conseguia entender. E as pessoas falavam de flow, de fluxo, aí de fluir, do rio. Eu nunca tinha encontrado esse rio aí, nem sabia que fluxo, nada disso. Nunca tinha encontrado nada disso. Apesar de ser uma estudante dedicada, fazer curso disso, curso daquilo, eu nunca tinha visto esse rio aí, esse fluxo.
E isso aconteceu com o SEM, sabe? Então foi assim, em um ano foi uma coisa assim transformadora na minha vida. Aí começaram aqui os grupos, eu conheci as meninas, Giovana, Eli, e vários grupos de estudo. E já fez um ano, né? Já encerrei as lições, já fiz todas as lições, agora faço alguns estudos do livro-texto. E assim, eu sinto uma satisfação muito grande dentro de mim. O que mudou, assim, aquele desespero, sabe? Daquela sensação de falta, de busca, de ter que buscar, enfim, é uma paz de um outro lugar que eu não sei descrever bem. E a paz não tem preço, né? Então, essa paz está comigo agora. É isso que eu queria dizer para quem está, não sei quanto tempo vocês estudam, acho que o pessoal aí tem mais prática do que eu. Quem mais gostaria de se expressar, emprestar a voz de Deus para nós? Não se esqueçam do posicionamento interno contextualizado. Isso é muito importante. Traga, ele traga. Vou contar um pouquinho também como eu cheguei, né, no curso em Milagres. Em 2002, o Jovino mudou-se de Goiânia para Itapecerica. Ele é daqui, mas ele morava fora há muitos anos. 2003. 2003, né? Não, 2002. 3. E ele veio trazendo, né, essa preciosidade para nós. Eu participei dos encontros presenciais e fiquei encantada com o livro, né? Ganhei o livro de presente, né, de formatura, e, nossa, e li o livro, tudo, mas só que aconteceu um problema. Eu levei os ensinamentos do livro para o corpo e não para a mente. E eu comecei a entrar em pânico com aquilo, né? Eu falava, nossa, mas como? Né? Meu corpo está aqui, mas não dou conta. Abandonei o livro. Não consegui, né? Não consegui lá, né? Afastei, frequentei ainda o curso presencial por uns 2 anos, mas aí abandonei o livro e falei, não dou conta disso ainda. Continuei com o livro em casa, fazia leituras, né, esporádicas, e em 2015 eu voltei, né, a estudar diariamente, né, vamos dizer assim, e a compreender melhor, né, que Jesus fala para a nossa mente, não para o nosso corpo, né? A gente nunca vai conseguir melhorar o corpo sem antes buscar a melhora para a mente, né? Curar nossa mente, que são os milagres. E de lá para cá eu tenho tido bons resultados, né, na compreensão do livro. Estou muito longe ainda, né, de compreender alguma coisa, porque o livro ele é muito profundo e tudo, mas tenho trazido, né, para a prática. Né, o Jovino, ele faz o processo, né, chamado do convite ao Espírito Santo, que ajuda também bastante, que é baseado do livro. A Lídia, minha amiga e irmã, né, ela estuda comigo e, enfim, é uma bênção. Eu falo que eu sou uma antes do livro e uma depois do livro. Foi um divisor na minha vida. Eu sou muito grata por essa pérola. Então, eu vou aproveitar, eu sou a Lídia e eu sou aqui de Itapecerica, e eu participava da doutrina espírita, e foi lá, nessa época que o Jovino já estava aqui em Itapecerica, que eu ouvi falar sobre o SEM, porque lá na época, o pessoal começou a falar mal, né, do SEM, ou seja, eles julgavam, né, e aí eu ouvi falar, e aí é onde acionou a minha curiosidade, eu quero conhecer esse livro. Quem é o Jovino, né? O que é esse livro? E aí eu fui buscar, porque os burburinhos eram muitos. E aí eu fui. E quando eu tive contato com os estudantes que já estavam estudando com o Jovino, a Cici foi uma delas, foi que eu conheci a primeira lição. E eu me interessei porque fez todo sentido para mim. Apesar de que eu assustei, vou confessar, porque eu não queria, de primeiro momento, compreender ou entender e aceitar, né?
Mas, enfim, a partir daí, eu comecei a buscar, e o Jovino, na época, tinha uma página no Facebook. E ele fazia uns encontros, ele colocava textos, e eu comecei a participar. Só que aí, mesmo assim, eu resisti. Eu só vim mesmo a estudar definitivamente agora, na pandemia, em 2020. Que aí eu ia para os encontros presenciais com o Jovino, Eliana e toda uma galera aqui de Itapecerica, né? E aonde realmente eu pude de perto fazer as lições, começar a estudar. E depois disso, veio a pandemia, a gente começou, ficou um tempo sem estudar, mas eu sempre buscando também pela internet, como todos vocês aqui. E agora, esse ano de 2023, o Jovino aceitou, né, através dos convites da Eliana, da gente fazer os estudos online. Então, a gente tem estudado, sim, né, semanalmente, né, Eliana? Podemos dizer que diariamente, né? E realmente fez todo o movimento aqui comigo, né, nas minhas buscas. Estou aqui com vocês, participo de alguns outros grupos também, e realmente, como a Beth disse, fez, né, toda a diferença aqui ao meu derredor. Então, eu vou falar, então. Bom, eu conheci o SEM. Bom, foi através de um pedido sincero que esse livro chegou até mim, porque eu participava de um budismo, de uma linhagem budista, uma instituição de uma linhagem budista extremamente rigorosa. Por 16 anos eu fiquei lá. Assim, rigorosa assim, né? Tinha muitas regras no sentido de não pode comer qualquer coisa, não pode sentar de coluna torta, não pode cruzar a perna, não pode usar roupa X, não pode rir alto, tem o jeito certo de cortar a fruta, e muitos detalhes, assim, na forma, né? Então, a gente parecia robozinhos, assim. Eu fui me adequando, até mandarim eu já estava falando, e aí eu tive um burnout, assim. Chegou uma hora que eu falei, não aguento mais. Ajoelhei e pedi para Deus, eu falei, Pai, não é possível que para eu tocar a tua face, eu tenho que fazer tudo isso. Eu não estou dando conta, não é possível, eu não estou acreditando. Eu só quero tocar a tua face. Em menos de uma semana, um curso milagre chegou para mim. Chegou em PDF, eu vi uma amiga minha que postou um negócio, ela gostava de balada e não sei o que, acho que na época do Orkut, não, na época do Facebook. Gostava de balada, tudo. A menina pega e me posta um negócio sobre unidade que eu estudava no mosteiro fechado, tudo era segredo, tudo era segredo. Aí eu falei assim, da onde você copiou isso daí? Não, eu não copiei de lugar nenhum, não, doida. Isso daí é o que é, tal. Eu falei, o que você está estudando? Ela falou assim, vou te mandar. Ela me mandou um curso em milagres. Comecei a ler a introdução do livro, já comecei a ficar chocada já com a introdução do negócio. Esse é um curso obrigatório, tal. Falei, gente, o que é isso? Aí fui folheando. Quando eu comecei a ler os capítulos, eu começava a ler, falava, tá aqui, a resposta tá aqui, é isso aqui. E fiquei super empolgada, só que eu dormia, gente. Eu não dava conta de ler o livro. O pouco que eu li, eu não entendia, e quando eu li, eu não entendia, e quando eu não lia, a maioria das vezes eu dormia. Falei, gente, eu não dou conta de ler esse livro. Eu falei, não, eu quero ler esse livro, eu quero ler esse livro. E aí, eu trabalhava na Balaio Zen, depois isso foi em 2015, passaram-se os anos, e eu comecei a trabalhar na Balaio Zen, e falei que eu tinha vontade de estudar esse curso, já tinha lido algumas coisas, mentira, porque eu só assistia vídeo, porque eu não dava conta de ler nada, não. Eu só assistia o vídeo dos outros comentando, não dava conta de ler, dormia. De repente, o Espírito Santo mandou uma turma de pessoas para eu facilitar o estudo de um curso em milagres. Pronto, que eu nem sabia o que era, né? Porque eu só dormia. E aí foi uma coisa linda. A Lu começou com a gente lá em 2018, e era lindo, né, Lu? Porque o Espírito Santo
transitava lá, na verdade ninguém ensinava nada, a gente se complementava e eu mais aprendia do que ensinava. Era muito gostoso, muito lindo. Sabe aquela coisa que, nossa, me supria. Eu falei assim, entendi. Agora eu entendi. E até hoje, gente, falar para você, eu pego o livro e leio, muito raramente. Eu sempre leio em grupo, não leio sozinho. Nem o curso em Milagres e agora nem o curso de amor. E a gente tem o grupo diário, né, todos os dias de manhã, das 6 às 7h30, a gente faz as lições e é sempre uma grande surpresa, né? Porque é um livro interessante. Quanto mais você lê, mais você esquece que você leu, parece, né? Se você lê o negócio agora, daqui 2 horas você fala assim, nossa, eu esqueci que eu tinha essa parte aqui, eu não tinha visto. Sempre tem uma coisa nova ali. E as lições são fascinantes. Faz 5 anos que eu faço as lições, e tem lições que eu falo assim, gente, eu não lembro dessa lição. Parece que eu nunca vi isso aqui antes. É uma mágica muito saudável. E eu sou apaixonada pelo 100, e essa forma, né, como Jesus traz, essa lucidez toda, né, obviamente que não compreendo, nem sei quanto, mas não é uma coisa que eu falo, nossa, mas eu grudei assim, eu falo assim, não preciso de mais nada, e aqui tá tudo bem, com isso aqui tá tudo certo. É isso. Gi, essa passagem que você contou aí, falando dessa religião aí, né? Não sei, que você entrou, me lembrou aquela música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Ele fala, né? Tenho que lamber os pés, tenho que lamber os chãos dos palácios suntuosos, tenho que me achar tristonho, tenho que me achar medonho, né? Porque para tanto sacrifício que a gente faz, né? Eu lembrei dessa música, Se Eu Quiser Falar com Deus, que é belíssima, belíssima, belíssima. E eu acho que ela fala um pouco assim da trajetória de todos, né? De todos nós, um pouco em algum nível. Ela fala muito sobre isso. Eli, quer falar? Quer falar? É o Giovino que vai falar agora. Vou falar então um pouquinho da minha história com ele. As datas, talvez eu erre, que eu não guardo muito isso, mas enfim. Eu sou psicólogo desde 1977 e durante uns 15, 20 anos, eu estava até um pouco satisfeito com a metodologia, né? Eu usei mais de uma corrente como psicoterapeuta e trazia bons resultados, mas alguma coisa me descontentava ainda. Falei, tem algo além disso aqui. E eu participava também, isso foi em Goiânia, e eu participava lá de um curso, de um grupo holístico, estudava a visão holística, e aquilo abriu um pouco mais a minha mente. E numa palestra de alguém que foi no nosso grupo lá, eles falaram sobre o curso em Milagres. Por coincidência, que não existe, eu estava coordenando essa reunião nesse dia. Né? Cada semana a gente revezava. Já estou me arrepiando aqui, quando a Maria José começou a palestra sobre o curso em Milagres, e isso me emociona, o choro não dá para barrear, fazer uma barreira para ele. Eu comecei a arrepiar porque era tudo que eu queria, assim, no transcurso da palestra dela, da Maria José, que era a coordenadora do grupo lá, e era tudo que eu esperava. Eu sabia que alguma coisa viria para mim, que eu queria isso, eu queria que o meu cliente ficasse melhor, mas melhor mesmo, né? A psicologia, ela traz coisas boas, mas há uma limitação, como no curso Milagres também, pela nossa limitação, ele é limitado. Mas, enfim,
Aí eu falei, olha, eu quero entrar no grupo de vocês, porque é o que eu pus, eu arrepiava, a sola do pé ficava arrepiada, o corpo inteirinho, aquilo ali, e sei lá como é que eu dormi naquela noite. Mas a Maria José falou, olha, você não dá para te acolher, porque estamos estudando há 3 anos. Eu falei, mas deixa eu pelo menos ir lá ver como é que é. E foi na próxima semana, e eu sei que dali eu desenvolvi e eu criei esse método baseado num livro que chamam de Convite ao Espírito Santo, e que já vi gente cega enxergando, criança que nasceu surda, veio a escutar, enfim, essas coisas, esses milagres, né, que são correções, tudo isso é possível. Eu falo que depois disso, isso foi em 2077, 81, não, uns 20 anos depois, 15 anos depois, talvez. Então, ali, de lá para cá, eu uso esse método sempre, gente. Só não tem resultado quem não quer, quem não acredita, quem não consegue se entregar ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo jamais corrigirá qualquer coisa nossa que nós não tenhamos pedido. Ele não pode fazer isso. A missão dele é nos curar dessa ilusão de separação, da feitura desse mundo, que tudo vem dessa ideia de estarmos separados de nosso ser verdadeiro, que é Deus. Mas tudo é curável, eu não tenho dúvida mais disso. Então, a minha gratidão em relação a isso é imensa, porque quem sou eu para curar alguém? Eu sozinho. Mas, através do Espírito Santo, raramente alguém não tem resultado. Basta a gente pedir a ele e a gente se entregar a ele essa cura, e não a gente querer influenciar, querer ensinar o Espírito Santo como curar. Então, é muita gratidão que eu tenho, a minha própria escolha, porque eu que escolhi entrar em contato com esse livro, e isso há anos que eu sonhava com isso, com essa questão de cura. E o Espírito Santo me trouxe essa alegria, ou seja, trabalhar para mim é a mesma coisa quando eu era menino e gostava de carnaval, e participar do carnaval, de qualquer outra coisa que a gente venha gostar. E só uma coisinha que eu deixo para vocês em relação ao livro. Tentemos entender apenas uma coisa: quem cura é só o Espírito Santo ou quem esteja curado. Fora disso, gente, não adianta, os métodos ajudam, traz benefícios, traz, mas a cura mesmo tem que ser ou pelo Espírito Santo ou pelo Filho de Deus, que já esteja fora dessa ilusão de separação. Nada nesse mundo não é convencimento, chá, pode fazer, apelar para tudo isso, mas a cura mesmo, porque a cura é apenas a transformação da crença na separação para a crença ou para o reconhecimento da unicidade. Todos nós somos Deus, o nosso espírito jamais adoecerá. Nosso corpo vai sempre adoecer, mais ou menos, tanto assim ou assado, de acordo com a nossa crença, né? Porque toda doença é mental, não existe doença física, não existe doença social, não existe doença material. Tudo isso são escolhas de cada um de nós, e nós vamos viver isso muito tempo ainda, porque nós estamos só no início de uma trajetória que não vai ter fim, mas na qual eu, pelo menos, eu tenho essa convicção de que eu não estou inteiro ainda nisso. Já recebi mais de 30 curas, inclusive um sangramento que eu tinha de 20 anos, uma hemorroida, e simplesmente sumiu, acabou, nunca mais. Minha família toda tem problema circulatório. Mas isso é só um detalhezinho. Qualquer coisa que afete qualquer um de nós será curada se nós entregarmos isso ao Espírito Santo. Muito obrigado. Colocar o coraçãozinho para você.
Não, ele curou também. Amém. Bom, gente, eu vim a conhecer através de Jovino. Nós encontrávamos toda semana. Foram 10 anos, né, de grande aprendizado, que veio, sim, eu falo que veio na hora certa. Quando fui entrar fui convidada para participar, tive muita resistência, que a gente sempre tem resistência ao novo, mas veio na hora que eu mais precisei na minha vida. E como acho que foi a Eliana que falou que é um divisor entre o antes e o depois, assim também aconteceu comigo, sabe? Foi muito importante para mim. E paramos com os encontros, né? Fiquei um bom tempo assim fazendo o convite, mas não estava lendo o livro. Esse ano a Eliana me convidou para participar, né, dos encontros. Infelizmente eu não estou conseguindo participar dos encontros, mas estou acompanhando todos os dias com vocês as lições que vocês postam e está sendo de grande ajuda. É maravilhoso. E até hoje ainda comentei que depois de tanto tempo, parece que agora que eu estou colhendo os frutos. Acho que agora que eu abri realmente para estar recebendo, para estar entendendo. Porque eu tinha mais facilidade em fazer o convite para outras pessoas do que para mim. Parece que eu valorizava mais o outro do que eu. Eu não percebia que o outro era eu refletido. Que o que eu estava vendo estava em mim. Eu falava, mas eu não punha em prática. Então, assim, esse ano que eu estou mais aberta, que eu estou colhendo, que eu estou usufruindo desse aprendizado. Que, como já disse, né, foi maravilhoso e sempre na hora certa, tudo no tempo certo. E indico para todos. E tenho muito a agradecer ao Jovino que nos apresentou esta obra valiosa. Gratidão. Eu vou fazer o meu relato. Eu fui apresentada por uma amiga lá de Divinópolis, esse livro, em 2019. Comecei a ler o livro, não entendia muito bem. Bom, aí eu fui lá no Instagram e fui vendo e fui acompanhando. Aí que eu comecei a acompanhar, lá no Facebook, lá no YouTube. Então, eu comecei a fazer as lições. E eu participo também, eu conheci a Giovana e a Beth, né, através de um grupo de amor, o estudo de o curso de amor, né? Então, eu estava ouvindo esses dias uma pessoa falar e eu achei muito interessante, porque serviu muito para mim. Não adianta a gente ter livros e mais livros e a gente não colocar em prática. Então, isso aí me fez uma reflexão muito grande, que até uma correção que eu acho que eu devo fazer, porque eu tenho assim, uma característica, mas parece que tudo que eu começo eu não termino, né? Então, e ouvindo esses dias, uma pessoa falando sobre isso, eu achei muito interessante. Então, a gente tem que estar colocando em prática aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Mas
essas lições do curso em Milagres faz a gente refletir muito, né? E como já foi falado aqui, a cura, ela vem, assim, de um ser superior, né? De um universo, de um ser superior, né? De Deus, né? De Jesus, do Espírito Santo, porque esse mundo nosso é apenas um mundo físico, né? É um mundo, assim, de matéria, né? Então, assim, eu tenho, assim, procurado, através, né, do curso de milagres, o curso de amor, e eu entendo que a gente tem que procurar um mundo superior, né? Apesar da gente estar vivendo nesse mundo físico, né? Esse mundo denso, pesado, mas as nossas realizações, os nossos pedidos não estão aqui nesse mundo físico, e sim no mundo superior. Eu estou muito feliz em estar hoje com vocês. Obrigada. Uma coisa que eu senti de falar é que dificilmente, quando a gente começa a estudar o Zen, a gente percebe que ele vai mexer no nosso autoconceito, né? Ele reforça muito a nossa verdadeira identidade. Isso é uma coisa que não é fácil, muito fácil da gente aceitar, né? Abrir a possibilidade de que nós temos essa dignidade que ele nos conta, né? É muito maravilhoso, né? Parece que, pelo menos a minha experiência, parece que eu quero que seja verdade, mas eu ainda não experimento como verdade. E fica nessa coisa. Agora, ele pede para a gente ficar no presente, ele orienta coisas que são muito... É muito amoroso, né? Essa verdadeira identidade nossa. A partir daí, a gente tem a possibilidade de deixar de ser fantoche no mundo, de deixar de ser fantoche dos outros e de nós mesmos, né? Porque, inclusive, vai de encontro com aquilo que a gente pensa sobre a gente. Esse autoconceito mexe diretamente nesse autoconceito. Por isso que ele fala, né? Não é para experienciar dor, mas como você valoriza tanto o nada, então você experiencia sofrimento nesse processo, porque é um sacrifício para nós. E a única vontade de Deus para seu filho é que seu filho seja feliz. E aqui a gente faz totalmente o contrário, né? A gente acha que o sacrifício, a autopunição, a autoflagelação, isso é que vai nos levar para Deus, que foi isso que a gente aprendeu desde então. Né? Eu acho que agora chegou a hora da gente mudar, né, essa maneira de pensar e aceitar a dádiva de Deus, que é a alegria para nós, que é a única coisa que Ele quer da gente, é que sejamos felizes.
Sim, Eli, você tem razão. Eu acho que quando você diz foi isso que a gente aprendeu realmente, independente da religião de cada um aqui, eu fui criada dentro da igreja católica, embora não frequentasse igreja, a gente recebia, eu digo por mim, falo por mim, né? A gente recebeu dos nossos pais todos os preceitos católicos e tinha uma culpa sempre muito grande. E o ano passado eu estava frequentando e estudando muito Allan Kardec e o Espiritismo. É uma doutrina que eu gosto muito, o Espiritismo. Não sei se foi a Lídia que citou, né, o Espiritismo. Só aí eu comecei a frequentar o centro, né, fazer os cursos de iniciação espírita. Só que coisa louca. Eu também sentia no Espiritismo, mesmo dentro de toda essa doutrina maravilhosa, eu também sentia culpa, né? Quando vinha aquela, né, aquele processo reencarnatório nos é apresentado como um castigo, né? Que você vai ter que ficar anos e anos ali, voltando e reencarnando. Enquanto você não limpar esse negócio aí, minha filha, tá ferrado. Vai continuar ali reencarnando para você pagar suas dívidas. Então, eu também sentia culpa dentro do Espiritismo. Mas eu fui indo, né? Mergulhando nos estudos e vendo as palestras. Falar, meu Deus, quem sabe um dia essa sensação sai de dentro de mim, né? E realmente essa sensação de poder olhar para a culpa de frente, né? E ver que é tudo uma ilusão, realmente eu só consegui perceber isso no estudo do Zen. Foi a única coisa, a única religião, assim, eu sei que não é religião, né? Mas é o único estudo que está assim realmente me liberando a minha mente da culpa. E isso é muito bom, é o Zen, né? E é muito bom porque a gente se sente leve e a partir disso tudo começa a caminhar, a dar certo. Eu vou colocar o coraçãozinho, gente, que eu adoro colocar o coraçãozinho. Eu acho que foi você, né, Giovana, que você chegou a colocar, né, essa conexão que a gente tem que ter com Deus, né? Então, né, trazer isso para dentro da gente. Né? Porque se a gente não tiver essa conexão, esse sentimento, né, tão bom, né? As coisas vão, assim, se tornando mais difíceis, né? Não é que a vida, assim, eu penso assim, que não é que a vida da gente não vai ter alguma dificuldade, não é isso. Mas é a gente suportar essa dificuldade, mas sabendo que a gente não está sozinho, né? Isso daí, assim, me traz um conforto muito grande. Uma das minhas partes favoritas, né? É quando ele fala sobre acima do campo de batalha, e agora no curso de amor é o ser elevado da forma. Então, isso é muito gostoso pensar na possibilidade, né, de a gente transitar aqui sem se identificar com isso como realidade última, né? Então, ok, eu posso passar por isso, tá? Não preciso levar tão a sério, né? Outro capítulo que eu adoro é esse. Não leve tudo tão a sério, não se esqueça de rir, né? Então, é muito livramento, né? Pega mesmo a gente no colo. Primeiro ano que eu fiz as lições foi mais ou menos isso. Eu senti que eu deitava no colo de Jesus e ele ficava acariciando a minha cabeça em cada lição, sabe? Só que na época eu colocava o despertador para tocar e ficava naquela neura toda, né? Mesmo assim, eu ainda tive essas experiências. E agora a gente vai se experimentando de formas diferentes, né? É como se você começasse a se conhecer.
Será que eu gosto disso? Será que isso aqui é bom? Mas, peraí, eu estou fazendo isso, mas será que... Começa a questionar coisas e experimentar coisas de uma forma totalmente diferente. Se experienciar de uma forma diferente. E isso é muito interessante. É muito interessante. Porque também aumenta o nosso amor para conosco mesmo, né? Esse interesse por nós mesmos, né? Sempre é um gap. Eu sempre fiquei com essa coisa na minha mente, assim. Peraí, se Deus me ama incondicionalmente, o que ele tá vendo que eu não tô? Porque eu não. Eu não me amo incondicionalmente. Aliás, eu não sei nem o que é amar. O que ele vê que eu não vejo? Cadê? Quero corrigir esse gap, quero saber mesmo o que é isso, quero entrar em contato com isso. E o bom é que a partir do momento em que a gente fala que quer realmente, as coisas aparecem, né? Porque ele fala claramente no livro, assim, que aquilo que você quer, aquilo que você precisa saber, eu vou te dizer. E se a gente confiar nisso, a gente recebe a resposta, né? A resposta vem sutilmente, ou às vezes ela vem com força, e depende, né? Mas, né, da forma que a gente escolhe. É só a gente confiar que Jesus está sempre conosco, realmente, e Ele nos acolhe. O primeiro bug que um curso em milagres me deu foi quando eu li aquela frase, Deus não perdoa porque ele nunca condenou. Pronto, fritei ali, falei, o que é isso? O que é isso? Se até então, eu não perdoo, não tem que perdoar ninguém, quem perdoa é Deus, né? Então, são umas desconstruções, assim, que aconteceu? Eu comecei a ler o livro-texto, né, aos trancos e barrancos, e não entendia nada. Aí eu falei assim, não, eu vou começar a ler as lições junto, para ver se eu consigo entender, porque eu acho que tem alguma coisa a ver. Aí eu comecei a ler as lições e o livro-texto. Aí bugou tudo de vez, né? Só que é tão interessante, porque dói, mas é bom, não é assim? Dói, mas é bom, parece que eu quero mais, parece que tá... E se isso for verdade, né? E se eu for o Cristo? Poxa vida. E se essa herança for minha mesmo? E se eu tiver toda essa dignidade? Jesus fala assim, né? Que a gente ainda não confia nele, mas que ele confia na gente 100%. Pois é, ele nos diz isso todos os dias, em todas as lições, e a gente continua duvidando, né? Uma coisa louca, né? É umas coisas que buga muito, porque ele fala de certeza perfeita. Eu não tenho referência disso na minha mente. Certeza perfeita. Presente infinito. É umas coisas que a gente não tem na mente. Enquanto a gente não sair da dualidade, a gente não vai entender o que ele está falando mesmo. E não é para entender, né? É para experienciar. E é tão maravilhosa a experiência disso, que quando as cenas aparecem, né, a gente escolhe, lógico, né, as cenas que vêm, que são os efeitos, né, do pensamento do Filho de Deus. Quando essas cenas vêm, se a gente pede, Espírito Santo, me ajuda a interpretar essa cena. Né, Jesus, me ajuda a interpretar essa cena. Ela se torna mais leve. Não que as cenas, né, vão deixar de aparecer, elas vão continuar, porque o mundo ele não vai se iluminar. Né? A gente é que está iluminado e precisa reconhecer isso. Não é que a gente está, né? A gente é, porque nós somos o Filho de Deus. E a gente só precisa reconhecer isso. Então, as cenas, elas vão continuar, porque a gente está vivenciando a experiência da dualidade. Mas fica mais leve, né? Fica mais gostoso,
fica sem tão... Nossa, nem sei que palavra usar. Entrega para o Espírito Santo. O pânico fica menor, vamos dizer assim, né? É muito bom. E essa fé, ela tem que ser aumentada né, assim, a partir do momento que a gente vai entregando, porque ela não vem de uma hora para outra. A gente vai... É como se fosse um elo de confiança mesmo, né? De um ser para outro ser. Né? A gente vai aprendendo a confiar e a gente vai treinando a cada momento. E quando a gente vê, a gente já está totalmente viciada e... Dependente disso, né? Desse relacionamento. Exato. E parece que é uma coisa simples, né? Entregar o relacionamento e colocar todas as nossas expectativas em Deus, né? Falando assim, é simples, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. É só fazer isso, tá tudo Só certo. fazer fácil. Só isso. Mas realmente é uma coisa assim, a gente começa a tatear, a gente vai, tira um pedacinho, experimenta, opa, é bom. Aí vai se aconchegando, vai estreitando, e naturalmente a gente começa a parar de querer outras coisas, né? Então aí o Espírito Santo já está fazendo esse movimento de inverter, né, a nossa percepção para unidade. Ele usa. Ele usa a nossa crença, né, nessa loucura para nos ajudar. Olha como que ele é amoroso. O que mais me chocou no livro foi a parte que fala: eu sou responsável pelas minhas escolhas. Porque eu era uma pessoa vitimista, eu adorava jogar a culpa em alguém. Nossa, para mim era delicioso ter alguém para culpar. Quando falou, você escolhe o que você vivencia. Nossa, aquilo ali foi uma indignação. Falei, meu Deus, como que é isso? Aí, a partir do momento que a gente vai aprofundando nesse ensinamento, a gente vai compreendendo, e a gente compreende até o porquê que a gente escolhe. A gente vai entrando até nesse devaneio. Então está explicado. Se eu escolhi, então a gente vai entregando e as respostas vão chegando. É uma liberdade, é uma libertação. Né? 477, famosa. Está lá na página 477, capítulo 21. A Babilônia. Mas eu acho que as páginas, elas coincidem um pouco, sabe? Posso ler esse parágrafo? Pode, é 477 mesmo. O capítulo 21. Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que eu quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Então, se a gente escolhe cenas de dor, por que não escolher cenas de amor? Se tudo é por mim, né, assim, por mim, o Filho de Deus, né? Porque o personagem, ele é um efeito, né, do pensamento do Filho de Deus que está separado. Mas por que não, então, né, escolhermos cenas de amor e trazer, né, vivências felizes para o mundo? É maravilhoso a gente saber que isso é possível. Com o auxílio do Espírito Santo. Isso, com o auxílio do Espírito. Porque nós, por nós mesmos, nada somos, né? E é só entregar para ele, pensa que coisa. Não cobra nada. Não cobra nada, gente, que delícia. E como seria, né? A gente até podia imaginar, como seria ser feliz e satisfeito, sendo quem eu sou, estando aonde eu estou e com quem eu estou. É isso. Muito bom. Tá vendo como o 100 é simples? Simples. Mas é mesmo. Bagunça está aqui. No ego. Exato.
bom. Quantas horas eu tenho? 9h08. Cadê o nome dele? Mais alguém quer falar? Ou mais alguém quer se expressar? Tá falando alguma coisa? E aí, como foi a experiência desse posicionamento interno contextualizado? É dinâmico, né? Quem praticou percebeu a dinâmica do negócio. É muito vivo, tudo muito vivo, movimento, incessante e livre, né? A gente não tem controle sobre isso. E é bom a gente ter essa oportunidade de conversarmos juntos, porque quando a gente ouve uma pessoa falando, a gente se reconhece naquela fala, né? A gente fala, oh, em algum momento eu também vivenciei dessa forma a minha experiência. É incrível, né? Como que a gente escolhe mesmo as vivências, né? As frases que a gente quer ouvir, vamos dizer assim. Então, acho que é isso, né, amores? Esse encontro, eu falei que ele era quinzenal, mas eu me confundi, ele é mensal. A Divina Expressão é mensal, porque na primeira quinzena vai ter a Divina Expressão, e na segunda quinzena vai ter as Divinas Canções, que daí vai ser uma dinâmica diferente. A gente vai trazer uma música, vamos escutar, depois a gente vai trazer uma interpretação a partir da verdade, né? Então, a Beth está selecionando as músicas aí, nós confiamos nela, vai ter coisas incríveis. Depois que a gente começa a escutar as músicas com o Espírito Santo, fica tão diferente, né? Escutar, enxergar, tudo fica diferente. Mas alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Sim? Então é isso, meus amores. A Beth trouxe uma oração de encerramento, eu vou compartilhar aqui com vocês. Parece que não, mas é um treino intenso. Intenso. Vamos lá. Essa oração é uma oração da Murna Lamarco Simeona, que era uma xamã, né? A do Ho'oponopono, chama-se A Paz do Eu. Eu acho que a paz é tudo que a gente busca e precisa, independente de qual caminho que a gente trilha, né? Então ela diz assim: a paz do eu, a paz esteja contigo, toda a minha paz, a paz que é eu, a paz que é eu sou, a paz para todo o tempo, agora, eternamente e até além. Minha paz eu lhe dou, minha paz eu deixo contigo. Não a paz do mundo, mas apenas a minha paz, a paz do eu. Possamos seguir hoje todos em paz, na certeza de que a paz do eu está conosco sempre. É uma escolha, a paz também é uma escolha, né? Sim, é uma decisão. Um beijo a todos. Muito obrigada, meus amigos. Obrigada pela presença. E a gente se vê em breve, exatamente nesse instante. Excelente semana a todos. Obrigada. Um beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, obrigada. Boa noite. Boa noite, fala de novo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, Jovino. Boa noite, gente. Guten Abend.